presença do vereador Eduardo da Ambulância. Eduardo da Ambulância, responde presença. Eduardo da Ambulância. Presente, Arnaldo. Cida Falabella. Presente. Arnaldo Godoy, presente. Com essas 3 presenças às 10 horas e 32 minutos, damos início à nossa sessão, que é essa em si. 26ª reunião ordinária. 26ª reunião ordinária desta comissão. Tem alguma pauta aí, Cida? Comunicação de aprovação de atas não prevista, audiência pública. Finalidade, debater sobre os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e da Qualidade da Educação Pública nas Escolas Municipais de Belo Horizonte, o requerimento de comissão 667 de 2020, autoria do vereador Gilson Reis. Perfeito. Então, não tendo ata a ser aprovada e não tendo um projeto em pauta, vamos dar início, então, à nossa audiência pública requerida pelo vereador Gilson Reis, que está presente. Bom dia, Gilson. Bom dia, Arnaldo Godoy. Então, o requerimento do vereador Gilson é para tratar do IDEB, audiência pública. E quem está na sala, Cida? Nós podemos ler a lista de convidados, né, Gilson? E depois fazer uma chamada, o Gilson pode ajudar a fazer a chamada. Foram convidados para essa audiência a secretária municipal de Educação, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalbem, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Abreu Reis, a presidenta do Conselho Municipal de Educação, Bernadette Quirino Duarte Blais, os diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Sindirrede, BH, a promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Daniela Yokoyama, a professora Deise Moreira Cunha, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e Marcos Evangelista Alves, representante do Fórum Municipal Permanente de Educação. Eu sei que temos aí o Gilson, se quiser ir fazendo a chamada. Dessas pessoas que eu chamei, li o nome, alguém está presente? Gostaria de falar um oi com a gente? O Marcos está presente? Nós temos aqui a professora Maria Tereza Gonzaga Alves, professora da UFMG. Bom dia, eu vi a professora Deise indicou que eu viesse. Ótimo, tá ótimo. Tudo bom, Maria Tereza? Prazer. Tudo bom, prazer. A Dagmar está representando? Seu mic está mudo, Dagmar, por favor. Olá, eu estou a convite do vereador Gilson Reis. Tá. O André Reis está presente? Bernadette, presidente do Conselho. Bom dia a todos. Aqui é Thalita Lacerda. Eu estou representando o Conselho. A Bernadette, presidenta do Conselho, não pôde estar presente, mas eu vim representando o Conselho. Sou professora da Educação Municipal de Belo Horizonte e membro do Conselho Municipal. Ótimo. Então, Thalita. Isso. Quem mais quer se identificar, que está aqui com a gente? A Maria Tereza já falou, Dagmar, Thalita. Acho que são esses os convidados que temos. João Horta. João Horta, do INEP. João Horta, beleza. João Horta, do INEP. Arnaldo, você que está presidindo, talvez cada vereador possa fazer uma breve saudação aí, e depois a gente passa o comando para o Gilson, né, em termos de tempo de fala, como que ele vai fazer a ordem. Eu acho que seria o ideal, né? O que você acha? Já pode passar para mim a presidência. Não. Sim. A gente dá um salve, né? Cada um, já pega. Eduardo, um minutinho. Eduardo, você quer falar alguma coisa antes de eu passar a presidência para o Gilson? Não, Arnaldo, tranquilo, pode passar para o Gilson. Cisa, você quer falar alguma coisa? Eu quero dar um salve, como diz a Áurea, né? Não dizer da importância do debate, né, dessa audiência que foi pedida pelo vereador Gilson. Essa comissão é uma comissão que tem um compromisso
né, inabalável com a educação da cidade, com a qualidade da educação. A gente acompanha, né, eu acompanho aqui junto com os vereadores dessa comissão, a gente acompanha, e sobretudo agora na pandemia, fizemos inúmeras audiências, essa, se não me engano, é a sexta, para debater várias questões relativas à pandemia e à qualidade do ensino. E para nós é muito importante debater esse índice, né, que é um índice tão reconhecido, embora a gente ache que a gente precisa se debruçar sobre esses números com bastante atenção, bastante cuidado, porque os números eles precisam ser traduzidos e embasarem, né, uma atuação nossa, como vereadores, vereadoras da secretaria, do conselho, de toda essa rede, né, de toda essa estrutura que a educação requer e que é bastante complexa. Então, para nós, entendemos que o índice do IDEB ele não serve ou não deve servir para ranquear as escolas, né, e que a gente precisa entender a realidade das escolas a partir desses números, mas para além deles também. Então, estamos aqui juntos também para aprender com vocês, ouvir, né, os pontos de vista, como que vocês estão enxergando essas variações, né, e o que elas apontam e quais são os desafios que a gente precisa juntas e juntos pactuar. Então é isso, saudar a todas, parabenizar o vereador Gilson Reis pela iniciativa e estamos aqui na escuta. É isso. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Gilson. E também mandar um bom dia para todos e todas, como diria Nilmar Miranda, e passar a palavra, assim, como disse a Cida, essa quinta ou sexta audiência pública, Gilson, que nós tratamos aqui sobre a educação. Essa comissão tem esse compromisso, né, compromisso bastante explicitado nessas audiências públicas, com muita independência, com muita poder de crítica, de diálogo, de abertura de canais com o executivo na busca de solução, né? Vários assuntos. Então, completar o Gilson, o IDEB, o que foi divulgado, o IDEB nos deixa apreensivo, nos deixa assim, e reforça, Gilson, a necessidade do investimento cada vez maior na escola de tempo integral, na escola integrada. Não podemos, as famílias, professores e professoras, não podemos permitir a redução desse investimento na escola integral, de tempo integral, porque essa é uma metodologia, é um sistema de educação rico, né, plural, diverso, né, e que vai formando gerações de crianças, de adolescentes muito mais bem preparados e preparados para enfrentar, né, as desigualdades sociais que o Brasil vive. Então, Gilson, um abraço, toca a bola, você comanda aí. Um beijo para você, tá, Gilson? E um beijo na Tarsila. Obrigado, Arnaldo Godoy, Cida Falabella. Nós também com os companheiros convidados, eu queria, só para a gente poder qualificar cada um aqui, a Ângela Dalben, a secretária, não compareceu, não mandou nenhuma representação, pelo menos por enquanto. O André Reis, secretário de Planejamento, também me parece que não está e não mandou. Bernadette Quirino está presente, presidente do Conselho Municipal de Educação. A Thalita está representando, não é isso, Thalita? Isso. Obrigado, Thalita. Daniela Yokohama, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Está presente alguém do Ministério Público? Não. Professora Deise, da Faculdade de Educação, ela mandou a professora Dagmar. É isso, Dagmar? Maria Tereza. Maria Tereza. Desculpa.
Professora Deise, então, Marcos Evangelista Alves, do INEP, está? Ou não? Não. Está é João Horta, do INEP. O João Horta, do INEP. Obrigado, João, pela presença. E a Dagmar? Sim, a Dagmar está presente. A Dagmar representa, só para a gente... Ô Gilson, quem fez o contato comigo e pediu para que eu participasse foi Edna Borges. Não, tá certo, é só para a gente qualificar aqui. Você representa... Eu a diretora... Sou professora aposentada da rede. Certo. E trabalhei vários anos como gerente de coordenação de política pedagógica da rede de Belo Horizonte. Ótimo, então. Obrigado. Obrigado, Dagmar. Então, tem mais algum outro convidado que eu não nominei aqui para a gente poder convidá-lo? Bom, então nós temos aqui então, a presença de 4 companheiras e companheiros. Quero agradecer aí a Comissão de Educação da Câmara Municipal pela aprovação dessa audiência pública, a todos os vereadores e vereadoras. Agradecer os nossos convidados que se dispuseram a participar desse debate público, né, político, na manhã dessa quinta-feira. Queria deixar a minha indignação novamente pela ausência da Secretaria Municipal de Educação. Não é a primeira vez que desrespeita uma audiência pública e não participa do debate. Aliás, permanentemente tem fugido da construção democrática do debate público das questões que envolvem a educação no município de Belo Horizonte, em relação às audiências que nós convocamos, que também foram várias, para discutir educação nesses últimos meses. Infelizmente não teve a presença em nenhuma delas, então me parece que vem fugindo do debate público, e também o André Reis, que seria a pessoa responsável pela Secretaria do Planejamento, também que fica na mesma condição, omitindo a participação e a presença nesses debates públicos, né? Desrespeitando a Câmara Municipal, desrespeitando a Comissão de Educação da Câmara e não tendo o compromisso de fazer debate público, né? Para discutir as questões que envolvem a educação no nosso município. O objetivo nosso nessa reunião, ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com certeza, nós temos centenas de professores e professoras nos acompanhando nesse momento, porque é um tema de extrema importância para todos nós, né? E, com certeza, nós teremos uma presença e participação muito grande, e nós temos aqui a possibilidade da participação também de pessoas, professores, pais, alunos, né? Da comunidade escolar de Belo Horizonte, que queira fazer alguma pergunta, alguma informação. Nós estamos aqui com a assessoria, pode ser mandado pelo chat da Câmara, e nós teremos então a possibilidade de colocar em discussão o tema aqui na nossa audiência pública. O tema é da maior importância. Nós temos feito, ao longo dos últimos anos, uma crítica severa ao processo que vem ocorrendo na cidade de Belo Horizonte na educação. Os nossos convidados que não acompanham o processo aqui, Belo Horizonte, quando constituiu a sua lei orgânica municipal em 1992, ela estabeleceu que o município teria um investimento do seu orçamento municipal de 30% do orçamento municipal. Naquele período, houve um grande debate sobre a educação municipal, projeto pedagógico chamado Escola Plural, investimento na contratação de professores, concursos públicos, organização da escola, escola de tempo integrado. Ou seja, Belo Horizonte iniciou a partir de 92 uma revolução, uma pequena revolução na educação municipal. Quem acompanha a educação brasileira sabe que Belo Horizonte passou a ser referência nacional na educação pública, porque começou a investir recursos públicos na educação, valorizar seus profissionais, valorizar a estrutura da escola, estruturar as escolas para poder assumir esse novo desafio nesse período. E o que nós estamos vendo nos últimos anos é um desmonte da Escola Pública Municipal de Belo Horizonte. Ela inicia no governo Márcio Lacerda, onde é aprovada aqui na Câmara Municipal uma emenda à lei orgânica que reduz de 30 para 25 o orçamento municipal de educação. Com isso, nós temos a redução dos recursos destinados à organização da estrutura educacional. Naquele período é aprovado uma PPP, que
comece a transferir recursos públicos para a Odebrecht. Nós fizemos, inclusive, uma CPI aqui na casa para denunciar os esquemas montados na educação municipal. E o que nós estamos vendo, então, que a partir desse processo, inicia-se um conjunto de alterações naquilo que diz respeito à educação municipal. Algumas referências importantes: o programa de saúde na escola, era um programa importante que integrava as comunidades dos alunos, que foi sendo desacelerado, e nós encontramos hoje uma situação bastante caótica. O PAP, Programa de Apoio Pedagógico, que era estruturado pela Secretaria, pelas regionais, foi praticamente extinto nesse último período. O PIP, Programa de Intervenção Pedagógica, da mesma forma, quase que não existe mais por decisões orçamentárias e discussão em relação a isso. Nós estamos vivendo agora, nos últimos meses, um desmonte da escola de tempo integrado, que foi também um programa muito interessante, construído lá nos anos 90. Uma escola de conceito de integração com a comunidade, que tinha um conjunto de investimentos que era financiado pelos caixas escolares, que perdeu quase todos os seus recursos nos últimos anos, né? Ou seja, a escola ela não tem autonomia financeira e nem autonomia pedagógica, já que os problemas vêm acumulando. Nós tivemos um processo de desaceleração do investimento nos professores. Me parece isso um fato importante. Gostaria que vocês colocassem esse tema, porque me parece que a questão da educação, quando nós falamos em IDEB, ou Índice de Desenvolvimento da Educação, na medida que você desconsidera o agente professor principal deles, né? Nós temos outros dentro da escola, num processo de desvalorização, de campanhas salariais cada vez mais difíceis, né? De processos cada vez mais dolorosos, né? Lembrando do que aconteceu com as professoras da educação infantil, que foram agredidas pela polícia, porque queriam receber um piso um pouco melhor do que recebiam, e uma insatisfação que veio ocorrendo, um processo de ausência de concursos públicos no último período. Nós temos falta de professores de geografia, de matemática e de outras matérias na rede municipal. Recentemente a prefeitura cortou 500 dobras que a própria prefeitura tinha, porque ela tinha necessidades, porque não tinha professores, e cortou sem sequer negociar com os trabalhadores de educação. Um processo de terceirização que desmontou a relação dos trabalhadores do entorno da escola, porque as comunidades que ficam em torno da escola tinham os seus trabalhadores ali, através do caixa escolar. Então, um desmonte disso com terceirizações, né? Portanto, o que nós temos aí ao longo dos últimos anos é um desmonte da Escola Municipal de Belo Horizonte. A gestão da município de Belo Horizonte hoje é feita através daquilo que nós chamamos de choque de gestão, que foi um modelo desenvolvido pelo Aécio Neves, no estado de Minas Gerais, nos anos 2000. Hoje, os principais assessores do prefeito municipal são vinculados a esse chamado Programa de Ajustes Econômicos, né? E tem a educação como tem um importante fundo, né? Recursos. Então, a educação passou a ser o alvo permanente dessa política de ajuste fiscal, permanentemente, né? Portanto, redução de custos, redução de dinheiro, redução de repasse. E me parece que a somatória de tudo isso, no que diz respeito à questão do conhecimento, né, do processo de desempenho dos alunos, que é o objetivo do IDEB, e do fluxo escolar, né, ou seja, daqueles que vão avançando no processo educacional, e que nós tínhamos o objetivo em 2022 de chegar ao índice de 6%, além de nós não estarmos aproximando, o que ocorreu no ano de 2019 foi um recuo extraordinário, que levou anos a ser alcançado por todos nós. Portanto, eu queria rapidamente passar, lógico que esse é um tema complexo, nós temos feito esse debate permanentemente aqui na Câmara Municipal, uma posição crítica em relação ao que vem acontecendo, e um elemento central que me parece impreterível nesse debate é que não se constrói educação sem democracia, sem diálogo, sem debate, sem construção coletiva. E o que nós temos visto é que, recorrentemente, a posição da Secretaria Municipal de Educação é uma posição autoritária, construída de cima para baixo, sem a negociação, sem a conversa, sem a escuta, sem olhar o ambiente escolar, né? Um ambiente escolar que tem muitos conflitos, e é da natureza da educação, os conflitos da educação, mas não tem a paciência, não tem a condição política de discutir, conversar. Então, nós tivemos acesso a uma reunião ocorrida ontem,
onde que foi colocado um conjunto de questões que envolvem a educação e os diretores de escolas cobrando. Uma parte disso nós estamos falando aqui agora, mas muitas outras questões do cotidiano da escola. Queria dizer aos nossos convidados que existe uma insatisfação latente na rede municipal de Belo Horizonte, fruto de uma luta política de 2, 3 décadas e que vem sendo desmontada de forma acelerada no último período. Então eu queria, com base rapidamente nessas informações, teria muitas outras coisas a serem colocadas inicialmente, mas eu quero passar a palavra para os nossos convidados, que com certeza vão poder também nos ajudar a pensar essa questão que envolve o PIS, o SAEB. Eu sempre também tive uma posição bastante crítica, que eu considero que o IDEB ele é um índice importante de referência, mas ele não deve ser um valor incomensurável, um valor que não deve ser levantado, mesmo porque pensar em português e matemática como objetivos, né, da proeficiência da escola, me parece muito reduzir o papel da escola nas áreas humanas, biológicas. Eu sou professor de biologia, por exemplo, né? Então a gente precisa também sempre ter um olhar crítico sobre isso, mas o índice apresentado do IDEB, na minha avaliação, representa esse conjunto de desmonte que vieram ocorrendo ao longo do período e a falta de diálogo e construção coletiva. Então eu queria deixar inicialmente essas palavras, eu queria passar para o João Horta. João Horta, eu deixei você um tempo de 15 minutos, 20 minutos, acho que você tem muitas informações que vem acompanhando isso ao longo do tempo, para a gente poder depois passar para os nossos demais convidados. Pode ser assim? Tudo bem. E agradeço, viu, João, pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa com muitas atividades e de ter topado conversar conosco numa importante capital. Você conhece a situação da educação em Belo Horizonte ao longo da história e é muito importante escutá-lo nessa manhã de quinta-feira. Obrigado pela sua presença. Quando tiver 15 minutos eu te falo para a gente poder ir concluir na fala, tá bom? Muito obrigado. Tá bem. Primeiramente, muito obrigado, vereador Gilson. Em seu nome eu cumprimento os outros vereadores, professora Maria Tereza, que a gente já teve oportunidade de trabalhar junto diversas vezes, e é um prazer estar aqui debatendo um tema que é apaixonante. Eu acho que tem algumas coisas, acho que o professor Gilson trouxe uma parte dessa discussão, que são importantes a gente fixar. Nos últimos anos, a gente vem, não só no Brasil, mas em tudo quanto é canto do mundo, em várias partes do mundo, a gente vem transformando aquilo que é a qualidade da educação a partir do resultado dos alunos num teste. Então, a gente tem reduzido toda a discussão do que significa o processo educacional, o que significa esse processo educacional acontecer com qualidade, ao resultado dos alunos em alguns testes. Então, é uma redução muito grande. É claro que os testes, eles são importantes. Eu trabalho no instituto que lida com os testes, eu trabalho com isso, defendo a importância desses testes, mas se a gente for se colocar olhando apenas o resultado, a gente pode ter algumas armadilhas. Uma coisa importante em todo esse processo do IDEB, voltando aí, né? Então, essa é a questão do teste. Com relação ao IDEB, também é importante a gente ver a que tipo de qualidade a gente está se referindo, se a gente considera o IDEB como um indicador de qualidade. Ele está aferindo dois aspectos do processo educacional: o desempenho no teste e o fluxo escolar, né? Basicamente, a aprovação. Como é que está sendo a aprovação das crianças e dos jovens durante a educação básica. E isso também é muito limitante para aquilo que a gente está chamando de qualidade da educação. Então, eu comecei a pegar alguns dados para ver o que acontece na série histórica, porque a importância do indicador não é ele num determinado tempo, é ele ao longo de um determinado período. Então, olhar o que aconteceu nesse período ajuda a gente a verificar, a levantar algumas hipóteses de coisas que porventura tenham acontecido ou que estejam acontecendo no momento.
Então eu peguei toda a série, desde 2007 até 2019, de Belo Horizonte, e comecei a observar algumas coisas que são coisas importantes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 2009 foi um ano muito importante, olhando os indicadores, né, de proficiência e os indicadores de fluxo escolar para o município de Belo Horizonte. Em matemática, teve um aumento com relação ao ciclo anterior do SAEB de 2007, de 25 pontos e 21 pontos em matemática. E o fluxo escolar melhorou em 1,2%. Então, aumentou, o fluxo aumentou, diminuiu a repetência e, ao mesmo tempo, subiu as proficiências em matemática e língua portuguesa. Isso significou um aumento de 0,3 pontos no IDEB em relação à meta projetada para 2009. Então, foi um ano muito importante nos anos iniciais para Belo Horizonte, o ano de 2009. Ao longo de toda a série, até a gente chegar em 2019, a gente teve sempre, a menos de 2, até 2017, a gente teve em todos os ciclos aumentos de proficiências. A menos em língua portuguesa em 2007, caiu 9 pontos, e a menos de proficiência em matemática em 2013, que caiu 1 ponto. Quer dizer, são quedas, a queda de 2013 é pequena, a queda de 2007 é relativamente importante. Mas comparado com o ganho de 2009, mostra que ano de 2009 poderia ter sido o ano de fazer deslanchar todo o processo educacional. Só que o que a gente observa, o que dá para observar nos números, é que esse processo ele vem sendo reduzido paulatinamente, até que a gente chega em 2019, que tem uma queda importante, tanto nas proficiências quanto no fluxo escolar. São quedas pequenas, mas as quedas acontecem nesses dois indicadores do IDEB, tanto na proficiência de matemática, que perde quase 6 pontos, como a de língua portuguesa, que perde 9 pontos, quanto no fluxo escolar, que perde 0,3 pontos. E isso significa uma mudança, uma queda no IDEB com relação à meta projetada de 0,4, né? Então ele passa de 6,3 em 2017 para 6 em 2019. Bom, quando a gente vê os anos finais do ensino fundamental, o ano mais importante foi o ano de 2011, onde tem, tanto em matemática como em língua portuguesa, um aumento de 19 pontos nas duas proficiências, e um aumento também na taxa de aprovação de 2,5. Em comparação, o ano que teve a maior queda foi o ano de 2019, onde tem queda tanto na proficiência de língua portuguesa como em matemática, e um pequeno aumento no fluxo escolar, de 0,6. Mas ele foi mais impactante a queda na proficiência do que o fluxo escolar. Bom, o que pode estar por trás disso? Acho que a gente tem épocas importantes. A gente está falando de um processo de 2019, 2017, quando a gente está tendo uma crise econômica muito séria. Isso pode ter afetado de forma bastante significativa todo o processo escolar. O vereador Gilson está falando de problemas de investimento na infraestrutura, problemas de investimento em programas importantes que já haviam sido implantados na secretaria, que deixaram de implantar, perdendo continuidade. Isso pode ser também um outro aspecto que está influenciando esse processo. Uma das coisas que eu sempre defendo, ao par de a gente ter os grandes números, é preciso a gente ter também alguns estudos qualitativos que possam mostrar para a gente, fazer estudos de alguns casos, e esses casos poderem iluminar um pouco o que são esses grandes números. E isso é uma coisa que eu sinto falta.
talvez por não conhecer direito a realidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu acho que a professora Maria Tereza tem muito mais informações do que eu, mas essa informação eu não tenho no momento, para poder ilustrar um pouco o que está acontecendo nesse processo. Assim, também ilustrar esses 2 anos que foram importantes para a educação de Belo Horizonte, pelo menos olhando para esses dados, os anos de 2009 para os anos iniciais do ensino fundamental e o ano 2011 para os anos finais do ensino fundamental. Então, de início, são essas as primeiras observações para a gente poder começar o debate. Obrigado, você teria mais 5 minutos, mas depois a gente volta também a palavra para você. Vou passar então para a Maria Tereza, que ela possa também dar a sua contribuição a partir desses elementos apresentados pelo professor e essa introdução que nós fizemos aqui, para que a gente possa também ir tateando, vamos dizer assim, aquilo que é a preocupação central, que é o avanço da qualidade da educação e a meta de 2022, de 6, e nós afastamos dessa meta de forma bastante preocupante. Maria Tereza, com a palavra. 15 minutos, Maria Tereza, com 5 eu te falo, tá bom? Tá sem som tá sem som. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite da professora Deise, que me pediu para representar a FAI, saudar o João Horta, que está lá nas trincheiras de Brasília, e espero poder contribuir para esse debate. Neste momento, eu acho que o que a gente pode pensar um pouco, o João Horta já antecipou um pouco essa questão, é refletir sobre o papel do IDEB como um termômetro da qualidade da educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador para verificação do direito à educação. O direito à educação ele está definido na nossa Constituição em várias normativas, notadamente o Plano Nacional da Educação. O IDEB ele vai verificar esse direito à educação em relação à escolarização. A escolarização é a educação que ocorre nas escolas. E é uma das formas mais importantes, que é por meio da educação que nós vamos desenvolver as potencialidades do indivíduo, prepará-los para o exercício da cidadania e para o trabalho. Há outros indicadores educacionais muito importantes, como taxa de analfabetismo, média de anos de estudo, percentual da população que atingiu a educação básica completa, cada um com a sua importância. Mas no caso do IDEB, por ser um indicador composto, ele vai traduzir uma noção, uma concepção de qualidade da educação muito específica. Essa concepção de qualidade da educação, eu quero ressaltar o termo qualidade, não é uma interpretação minha, é da forma como está definido o IDEB no documento Plano de Metas, Compromissos Todos pela Educação, que foi um decreto presidencial de 2007, que implantou o IDEB. E ele vai definir que, no seu artigo 3º, que a qualidade da educação básica será aferida objetivamente com base no IDEB, calculado e divulgado pelo INEP, a partir dos dados de rendimento escolar com desempenho dos alunos. Isso foi em 2007, e essa concepção, ela também aparece, é importante registrar que nesse documento, esse plano de metas, foi um decreto presidencial, ele vai colocar um foco importante na aprendizagem. Ele vai falar que, dentro das suas diretrizes, a primeira vai citar o foco na aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir. O Plano Nacional da Educação, ele reforçou essa noção, a importância do IDEB para as políticas educacionais e para o monitoramento da qualidade da educação. A lei que aprovou o PNE, ele vai dizer que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, será utilizado para avaliar a qualidade do ensino, a partir de dados de rendimento e de desempenho. Então, esse IDEB ele vai expressar esse conceito, que se nós aceitarmos como um conceito importante, ele vai querer dizer que os alunos têm que ter um aprendizado, mas que esse aprendizado não pode ser adquirido não pode ser obtido pela seleção, que é o que a reprovação fez na escola brasileira durante décadas. Até o final do século passado, isso era uma prática rotineira, que era chamada pedagogia da repetência.
que produziu uma escola que muita gente ainda fala que a escola do passado, a escola pública do passado era muito boa, mas era uma escola seletiva, excludente, ela era boa para muito poucos. Era uma escola boa que não era para todo mundo. Então, o IDEB ele tem essa concepção, que você tem que garantir o aprendizado, mas sem seleção. Entretanto, como todo indicador composto, o IDEB reflete essa escolha, mas que são defensáveis, mas também tem algumas limitações, né? Então, se por um lado você tem essa concepção importante que uma escola boa ela deve garantir o aprendizado sem repetência, sem abandono, sem selecionar, né? A ideia da síntese de proficiências que João Horta já antecipou, né, de duas competências, que é a matemática e língua portuguesa, quando a proficiência, é importante dizer que ela não é um aprendizado. Ela é uma evidência do aprendizado medida por um desempenho no teste. Isso não é algo para se julgar fora, mas é algo para estar atento. Principalmente pensando especificamente nas pessoas que estão na linha de frente da educação, o uso dessa síntese, ou seja, você junta português e matemática num número, numa escala de 0 a 10, e vai tirar desse número um pouquinho se houve reprovação. Isso, do ponto de vista da escola, é muito difícil se apropriar dessa concepção para as práticas pedagógicas. Tá? Então, o que se faz com esse número? Por isso que é muito importante, algo que João Horta já trouxe na fala dele, analisar as componentes do IDEB, analisar as taxas de reprovação, particularmente um fenômeno que não é só da rede municipal de Belo Horizonte, mas é um fenômeno generalizado. Existem taxas de reprovação muito altas no final dos ciclos, que no caso do terceiro ano, no sexto ano e no nono ano. São taxas altíssimas e inaceitáveis, né? Agora, uma característica do IDEB é que quando ele coloca essa noção de que existem metas, parece que está sendo acompanhado longitudinalmente, num painel longitudinal, em que a própria escola está se controlando. Mas o IDEB ele não é um dado longitudinal. Ele é calculado com dados transversais no ano em que ele é calculado, que são os anos ímpares. Qual que é a consequência disso? Que o que acontece em termos de fluxo escolar nos anos pares não impacta o IDEB. Tá? Existe já uma literatura que diz que isso pode, inclusive, estimular estratégias artificiais para elevar esse indicador. Né? Eu não estou dizendo que aqui, ao contrário, Belo Horizonte parece que não faz isso, que é uma má prática, né? Um mau uso. Você, por exemplo, reprovar os maus alunos no ano par para que eles não façam a prova no ano ímpar. Você retém aqueles alunos, porque aquela reprovação no ano par não vai ter nenhum impacto no IDEB. Né? Outra questão importante, que é um trabalho, inclusive, do Tufi Soares e Luiz Pontes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, é que essas metas acompanhadas longitudinalmente, e quando você acompanha isso numa série histórica, esses dados eles têm flutuações ou mesmo instabilidade consideráveis. Então, isso precisa ser apropriado pela própria Secretaria de Educação para acompanhar separadamente esses dados, tentar entender onde que foi que, além do aprendizado, como o desempenho que caiu consideravelmente, mas quando os microdados forem liberados, é preciso observar, porque dentro da rede municipal há resultados muito diferentes entre as escolas. E aí eu entro num ponto que não posso deixar de falar, que é o seguinte: outra fragilidade do IDEB é que esse sistema de metas ele não considerou o nível socioeconômico dos alunos. Então, o que acontece? A associação do IDEB com o nível socioeconômico dos alunos, ela é muito alta e não pode ser negligenciada. Vocês que conhecem bem a rede municipal, vocês vão ver que aquelas escolas, mesmo sendo apenas escolas públicas, você tem diferença muito grande na média do nível socioeconômico, que é a condição econômica, cultural, social das famílias, dentro das escolas da rede. As escolas com nível socioeconômico mais alto, há muito tempo que elas já estão com nível de DEB alto, elas podem ter flutuações de um ano para outro, que, como eu disse, o estudo do estatístico Tufi fala que isso acontece,
tá? Essas flutuações acontecem realmente. Agora, elas estão num patamar muito alto, enquanto que aquelas escolas com nível socioeconômico mais baixo, as flutuações impactam muito, porque significa tirar dos alunos o direito de aprendizado que aquele termômetro está evidenciando. Essa questão do nível socioeconômico, no momento que o IDEB, no próximo ano, ele já vai entrar no seu último ano, né? 2021 é o ano final das metas do IDEB. Então, já existem grupos interessados em pensar o que virá depois, né? Eu acho que tem muito que pensar realmente em relação à qualidade do teste que nós estamos fazendo. Nós estamos medindo o aprendizado com um teste de desempenho, que mede a capacidade de fazer uma prova de múltipla escolha. Será que é isso mesmo? Será que quando a gente compara os nossos alunos com os alunos de Portugal, por exemplo, eles estão lendo textos com o mesmo nível de complexidade? Eles estão escrevendo com o mesmo nível de qualidade da escrita? Enfim, isso é outra coisa, não vem ao ponto. Mas, de qualquer forma, nesse momento que se discute o que vem depois, há grupos de interessados em não considerar a questão socioeconômica. Então, essa questão não pode sair da discussão. Nós temos condição de pobreza que, por um lado, ela não pode ser desculpa para dizer, olha, o aluno é pobre, então esse aí não tem jeito, não vai aprender. A gente não pode ser cínico, mas também nós não podemos desconsiderar isso. Então, eu acho que tem um lado importante, que o aprendizado, ele é central. Ele é muito importante, é uma expressão concreta do direito. Mas nós não podemos desconsiderar as desigualdades. E, por último, eu quero só colocar uma questão que é para a gente pensar. As avaliações, João Horta é uma pessoa que está no INEP há muitos anos. Ele atravessou governos de pêndulos políticos completamente diferentes. Ele pode escrever um artigo sobre essas experiências dele. E ele viu o processo de consolidação das avaliações, que, para surpresa de muitas pessoas, ela se expandiu enormemente exatamente naquele momento do governo considerado mais à esquerda. As avaliações se expandiram. Minas Gerais teve o seu momento do Avalia BH, inclusive, que tinha um formato um pouco diferente. Então, essas avaliações se expandiram enormemente, elas foram incorporadas nas políticas educacionais, ela está no Plano Nacional da Educação e ela é, na política, traduzida como qualidade. Tá? Porém, no ponto de vista da escola, né, onde Thalita, que foi nossa aluna na FAI, foi minha aluna, inclusive, né, do ponto de vista da escola, as avaliações elas não chegaram na escola, elas não são apropriadas. Então, a cultura não mudou. E os resultados educacionais, eles parecem que têm melhorado, onde a avaliação não é enxergada como um ranking, ela não é enxergada como uma punição, mas como uma ferramenta pedagógica importante para a escola pensar o seu trabalho. E isso não mudou. Então, ao mesmo tempo que é importante a questão da avaliação, nós somos servidores públicos, então nós temos contas a prestar à sociedade que nos financia. Mas a avaliação, ela acaba sendo, mesmo ela tendo se consolidado exatamente no momento de um governo que era mais aberto à escuta da sociedade, a participação da sociedade no MEC foi muito intensa, mas isso não mudou essa cultura da avaliação. Então, eu acho que são dois pontos que eu queria terminar essa fala. Pensar na questão da desigualdade. Eu não vou trazer, mas eu quero que vocês fiquem claros. A desigualdade na relação com o IDEB em Belo Horizonte é uma desigualdade muito forte, não pode ser negligenciada. Escolas com nível socioeconômico baixo têm tido sistematicamente resultados ruins e isso não pode ser ignorado. Essas escolas precisam de uma intervenção para garantir o direito ao aprendizado dos seus alunos. E a questão da cultura. Não adianta a gente ter esse sistema complexo de avaliação se isso não entra na prática pedagógica como um diagnóstico, como uma reflexão. Obrigada. Professora, você não considera que esse desmonte que eu falei, não falei todos, mas esse é parte também desse problema? Ou a gente desconsidera isso? Não, eu acho que isso tem que ser refletido. Eu acho que não existe uma única variável explicando isso. Mas eu acho que o Avalia BH, por exemplo, ele tinha um papel diagnóstico muito importante, mais do que a avaliação. Agora, tem uma questão que ele pode ser apropriado na medida em que é importante para os professores. Os professores têm que estar motivados para se apropriar disso. Se você tem professores que não estão motivados,
Qual a razão para eles colocarem essa reflexão? Então, eu acho que o desmonte pode sim, eu não tenho pesquisas específicas sobre isso, mas eu acho que faz parte dessa discussão, sem dúvida, até porque os resultados que João Horta trouxe, ele quer complementar aqui, são muito surpreendentes essa queda. Obrigado. Depois eu passo você, João Horta, vou escutar os outros professores e depois a gente faz uma outra rodada. Oi. Só cumprimentar você, viu, Maria Tereza? Belíssima exposição aí. Eu tirei minha imagem para escutar melhor, viu, João? Foi muito bom você, mas a Maria Tereza. Obrigado, Arnaldo. Vai clareando. Obrigado. Excelente, né, Arnaldo? Parabéns. É um aprendizado estar aqui com vocês. Obrigada. Só queria agora passar a palavra para a Dagmar, ela é professora aposentada, também participou dos programas aí de intervenção pedagógica da rede, tem larga experiência. Eu só queria, antes de passar, Dagmar, dizer que esse programa de prova Brasil, de IDEB, tem vinculação com PISA, ele inicia ali no processo do Banco Mundial da intervenção do processo de mercantilização da educação e de uma visão de escola conformada a partir de algumas necessidades, né, do próprio capital, e uma intervenção cada vez maior do setor privado. O Ceará é uma referência disso, né, que é aquela questão que envolve a contabilidade, né, que é a contabilidade do processo de intervenção do setor privado na escola, e o IDEB, essas coisas ajudam a organizar um pensamento da privatização da escola pública no Brasil. Por isso que, na medida que nós tínhamos avaliações da educação antes de 2007, né? Mas ela serviu para conformar, e é uma indicação e uma avaliação média. Problemas sociais no Brasil sempre tiveram, né? Não é coisa nova. Então, ela é uma média de todos aqueles alunos que organizaram a escola, então, a educação. Então, nós precisamos também pensar, porque se nós tínhamos o objetivo de chegar a 6 em 2022, mesmo com todas as críticas que façamos à questão do IDEB, nós afastamos. Então, eu queria também escutar você, Dagmar, sobre a sua experiência e sobre a vivência em relação às questões que envolvem esse processo e também esse desmonte. Eu estou colocando essa questão porque nós estamos convivendo aqui na Câmara nos últimos 8 anos e, para mim, isso é muito evidente. E nós temos que buscar caminhos para poder discutir, porque não basta a gente somente, às vezes, jogar a culpa no professor, na escola, no aluno, na comunidade, se a gente não tiver uma amplitude de visões em relação aos outros problemas. Então, Dagmar, 15 minutos. Ok. Obrigada, viu, Gilson? Eu quero cumprimentar todo mundo, bom dia para todo mundo, agradecer o convite, é muito bom a gente ter essa oportunidade de análise, né, de reflexão do que está acontecendo na educação, especialmente na educação de Belo Horizonte. Dizer que eu sempre acreditei no potencial do IDEB, né? Eu sou uma pessoa que investiu nisso. Por quê? Eu acho que esse índice é um índice inteligente, porque ele conjuga não só a proficiência, mas ele conjuga também o fluxo, que é retenção, e também a evasão. Então, acho que essa conjugação de 3 indicadores diz qual que é o lugar da escola, quais são as práticas da escola, quais são as práticas de uma rede como um todo. Então, essa é uma avaliação que eu considero uma boa avaliação. Mesmo levantando essa questão de avaliar a proficiência de português e matemática, porque eu acho que, avaliando português e matemática, a gente avalia 2 capacidades importantíssimas, 2 competências fundamentais do currículo, que é a capacidade leitora e a capacidade de análise de escrita. Então, acho que, mesmo sendo português e matemática, ainda assim eu considero muito importante. E para nós, da rede pública, eu penso que é mais importante ainda, porque garantir equidade nas nossas escolas é o nosso grande desafio. A gente, por muito tempo, a gente não garantia acesso. Hoje nós garantimos acesso. Todos os estudantes estão dentro da escola. E nós, da rede pública, nós recebemos todos aqueles que estão à margem, que estão em risco, aqueles mais vulneráveis. E nós temos o grande desafio de garantir a aprendizagem para todos. Não importa se é pobre, não importa o nível socioeconômico, o que precisa para a educação pública é garantir todos aprendendo.
E eu acho que esse índice nos ajuda e nos dá essa dimensão para a gente ter uma análise de dados, porque trabalhar no escuro é muito difícil, né? Então, quando você tem alguns dados importantes, como qual que é o índice de repetência dessa escola, dessa rede, né? Qual que é o índice de evasão de uma rede como a rede de Belo Horizonte, qual que é o índice de aprendizagem desses estudantes. Então, eu acho muito importante a gente entender que atrás desse indicador, né, atrás do IDEB, tem uma criança, tem um jovem, tem um adolescente, é deles que nós estamos falando. Nós não estamos falando do número puramente seco, nós estamos falando da constituição de políticas públicas que sejam competentes, que tenham qualidade, que possa, de fato, fazer a diferença dentro de uma cidade, dentro de cada sala de aula, dentro de cada escola, né? Isso é importante. Belo Horizonte construiu um tempo muito virtuoso, né? Vamos dizer assim. Nós tivemos aí anos que o IDEB só melhorava. E por que isso? Porque foi uma crescente de práticas pedagógicas que dava essa resposta. A resposta da equidade dentro das escolas, né? A resposta da importância de todos dentro da escola aprendendo. Isso não é fácil, isso não é pouco, isso não se faz deixando que as escolas fiquem por conta própria. A SEDUC precisa estar, a Secretaria de Educação, né? A SMED, no caso de Belo Horizonte, ela precisa ter uma ação eficiente dentro dessa rede. E a gente pode falar, você começou falando aí, Gilson, de alguns programas importantes que já não existem mais, né? Como o PIP, o PAP, que era uma verba que chegava dentro da escola para investir no pedagógico, na formação dos professores, em projetos especiais dos estudantes. Mas o PIP, que era de extrema importância, porque cada escola tinha ali um professor, 2, 3 a mais, para garantir um reforço escolar para aqueles estudantes que mais necessitavam, né? Então, isso fazia toda a diferença. Se você perguntar para as escolas hoje qual que é o programa que mais trouxe aprendizagem ou que mais garantiu essa efetividade de equidade dentro das escolas, com certeza os professores, os diretores vão dizer. Paola, eu consegui falar com o Silvinho. Então, além desse, eu poderia citar vários outros programas que eu considero importantes para a melhoria do IDEB. Por exemplo, o monitoramento da aprendizagem e o monitoramento da frequência. Esses são 2 programas fundamentais durante esse tempo que o IDEB só melhorava em Belo Horizonte. Você estar junto da escola, apoiando suas práticas e dizendo, olha, vamos melhorar, porque o monitoramento da aprendizagem é um olhar externo para dentro da escola. E a gente precisa disso. Né? Um olhar que diz, olha, como que foi as suas avaliações do trimestre? Vamos analisar aqui onde que está colocado maior fragilidade, onde que a gente precisa investir mais, qual que é a situação dessa escola em relação às aulas de história, de geografia, de português, de matemática, de ciências, como que a escola saiu no CIMAV, mas como que a escola, todas as suas relações internas, como que ela vai se constituindo, qual que é o clima escolar, esse apoio às escolas, ele é fundamental. Né? Isso era feito no monitoramento da aprendizagem, um programa rico, um programa muito potente para as escolas de Belo Horizonte. Né? E isso não existe mais na rede. O monitoramento da frequência, isso faz tanta diferença, porque se a gente trabalha com um grupo de estudantes vulneráveis, então você imagina, a gente precisa dizer para aquela família que o estudante tem 10 faltas consecutivas, 5 faltas consecutivas, dizer, olha, não pode, vamos ver o que está acontecendo, como que a gente pode atuar junto dessa comunidade, dessa família, para que o estudante esteja dentro da escola. Isso é primeiro, ele precisa estar dentro da escola. E para isso, nós da rede pública temos que ter um programa que diga para esse estudante a importância que é estar dentro da escola, que diga para a família como que a gente pode mediar, como que a gente pode ajudar para que seu filho esteja dentro da escola aprendendo. Né? Então, esse era um programa rico demais, um programa que toda regional tinha sua equipe, que ia até as casas das famílias, que acionava o conselho tutelar na hora da necessidade, né, que conversava e mediava com as escolas. Porque, olha, para a rede pública, garantir acesso não basta.
precisa garantir permanência e aprendizagem. E para isso tem que ter programas efetivos que façam isso, né? Eu diria que o apoio à gestão das escolas, isso é fundamental. Tem uma prática de formação dos gestores. A gente tinha um curso para os diretores, um curso que era mensal, um curso que a gente podia dialogar de todas as dificuldades que ele estava encontrando dentro da sua escola, dos seus processos. Então, ele precisa desse apoio. Ele precisa que a Secretaria de Educação esteja junto com ele na gestão da sua escola, né? Então, eu acho que o apoio à gestão. A gente sabe que as escolas que têm um bom IDEB, um dos indicadores é uma boa gestão escolar. Para isso, a gente precisa fortalecer a direção de cada escola, né? Estar junto, apoiar, discutir, ajudar, entender quais são os processos daquela escola, como que você pode de fato fazer diferença naquela comunidade escolar. A formação dos professores, né? Então, não basta você dar formação para um grupo pequeno de professores, porque a gente já percebeu, isso já tem pesquisa garantindo, não tem jeito de você replicar uma formação. O professor que foi formado, ok, mas se você forma 10% da rede, isso não reverte em qualidade de aprendizagem e ação de boas práticas dentro da sala de aula. Você precisa formar todos. E o PAP era um grande indicador disso, né? Porque o PAP ele ia para dentro da escola para que a escola pensasse, olha, gente, nessa escola aqui nós precisamos investir na inclusão dos estudantes com deficiência. Então a escola contratava uma assessoria para fazer esse trabalho junto com ela, em loco, dentro da sala de aula, né? A formação que fosse mais prática, teve um tempo na secretaria que a formação era ligada à feira de ciências, ligada aos jogos, né, os jogos municipais, a ação de lazer, de cultura dentro da escola. A gente tinha um projeto, Jornada Literária, que era produção de literatura dentro da escola. Então, uma formação que seja prática, né, que fale com os professores, que tenha um diálogo direto com a sala de aula. Então, a formação é importantíssima. Eu diria, Gilson, que um outro programa importante demais que a gente não tem hoje na rede de Belo Horizonte é um programa de correção de fluxo. Belo Horizonte teve o Entrelaçando, teve o Floração. Em 2009, foi detectado 16 mil estudantes fora de faixa. Estudantes que estavam com 17, 18, 20 anos ainda no ensino fundamental. Nós sabemos que o jovem hoje, ele precisa ter no mínimo ensino médio para garantir para ele uma inserção de ter um trabalho, né, mínimo que seja. Esses estudantes estavam parados no ensino fundamental. Então, o programa de correção de fluxo, ele ajuda na constituição de boas práticas para que esses estudantes eles tenham garantido o que é fundamental, o que é essencial de competência para que ele siga para o ensino médio, ou né, que ele vá para frente, que ele avance nos seus estudos, garantindo para ele um tempo menor de ação ali. Às vezes ele faz 2 anos em um. Isso é importantíssimo. Nós não podemos deixar os nossos jovens parados no ensino fundamental. Olha, tinha 16 mil estudantes, 16 mil jovens nessa situação em Belo Horizonte em 2009. Em 2016, desses 16 mil, tinha somente 1.200. Então, a eficiência de um programa de correção de fluxo. Isso tudo fala de boas práticas, né? Agora, eu diria que tudo isso precisa estar ancorado num grande valor para toda a rede municipal, que é a valorização das pessoas. E aí, quando eu falo valorização das pessoas, eu digo a valorização de todos que estão envolvidos na educação, né? Os professores, os profissionais da biblioteca, os profissionais de limpeza, né? O pessoal da secretaria, quem está fazendo a constituição da política. Então, o grupo da Secretaria de Educação tem que ser um grupo que está motivado, tem que ser um grupo que seja acolhido, um grupo que tenha uma boa formação, para que a gente possa constituir boas políticas, né, para uma rede. Então, eu considero, né, que esse investimento nas pessoas, ele diz
de uma boa política, ele diz de uma boa constituição de práticas pedagógicas, ele diz de uma boa constituição de ação dentro da sala de aula, né? Tudo reverbera, tudo chega no chão da sala de aula. Então, acho que é um pouco disso, eu fico à disposição. Dagmar, muito obrigado pela sua exposição. Nós voltamos daqui a pouco com você. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida companheira e professora também, Thalita Lacerda, ela é representante do Conselho Municipal de Educação. 15 minutos, Thalita, e depois a gente passa. Chegou aqui também o vereador Pedro Bueno, aqui na Câmara, agora também vai usando a palavra. Passar para a Thalita, depois nós voltamos os vereadores. E vou passar depois já, porque vai pedir reinscrição os nossos convidados. Thalita, 15 minutos, com 5 eu te aviso. Gilson. Fala, Arnaldo. Só para complementar a Dagmar aí, nós trabalhamos juntos muito tempo, né, Dagmar? Bacana, boa exposição aí. Obrigado, Arnaldo. Thalita, com a palavra, representante do Conselho Municipal de Educação. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos presentes aqui, aos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar participando de mais dessa audiência pública, né, representando o Conselho. Feliz que a professora Maria Tereza me reconheceu. O aluno nunca esquece o professor, né? Mas às vezes a gente não tem certeza que o professor lembra do aluno, porque são tantos alunos que a gente tem, mas eu fiquei muito feliz com a lembrança. Ótima professora e, assim, é possível deixar de falar que a FAI tem uma importância fundamental na minha formação e na minha construção enquanto professora. Bom, então, já foram alguns aspectos importantes que foram falados, né? O Gilson trouxe alguns aspectos que dão um pouco da ideia do que tem sido a rede municipal nesses últimos anos, né? A Dagmar também. Como professora da rede, eu posso falar desses dois lugares, né? Como professora de dentro de sala de aula da escola e agora, recentemente, como membro eleita, né? Pela minha categoria de professores, para representar os professores no conselho. Então, é importante falar que o IDEB é uma avaliação sistêmica, né, e padronizada, né, como já foi falado anteriormente. E nesse sentido, muitas vezes o IDEB não é capaz de considerar as especificidades de cada escola. Então, como a Maria Tereza disse bem, né, a gente percebe que tem as diferenças entre uma escola, muitas vezes de uma mesma rede, uma escola que está num ambiente mais favorecido socioeconomicamente, de uma escola que está dentro de uma comunidade que tem uma condição de vulnerabilidade muito maior, né? Então, o índice ele pode sim ser considerado um avanço em relação ao processo de garantia de acesso ao estudante, mas ele não é o suficiente. A gente entende que ele ainda tem algumas questões e que ele precisa ser melhorado, né? Considerar aspectos que, no nosso entendimento, ainda são aspectos que valorizam o mercado de trabalho, né? No sentido de que outras competências e habilidades do estudante, que não são aquelas focadas estritamente às necessidades para o trabalho, não são consideradas muitas vezes nas avaliações dessa avaliação, né? Outro ponto importante a se considerar é que a escola, né? Então, quando a gente fala das dificuldades que são evidenciadas através do IDEB por meio dessa avaliação, né, e desse índice, é importante dizer que a escola está inserida dentro da sociedade, né? Então, quando a gente percebe que existe uma queda desses índices ou uma queda da qualidade dos processos educativos que são realizados no interior da escola, a escola não pode ser entendida descolada da sociedade. Então, se a gente percebe, né, como eu posso dizer enquanto professora, né, e nos últimos 3 anos eu tenho estado na coordenação de turno da minha escola. Então, eu estou um turno na coordenação junto com os professores e o outro turno em sala de aula. Então, quando a gente sai da sala de aula enquanto professor, principalmente eu que sou professora do 3º ciclo, a gente consegue ter uma visão maior, mais geral, mais ampla, né? Mais holística da escola como um todo. A gente começa a ter mais contato com as famílias. E aí, inevitavelmente, é importante destacar que a gente percebeu um empobrecimento das famílias nos últimos anos, né? Não só a partir de 2018, mas desde 2016, 2017, por exemplo, foi perceptível a redução
de políticas de transferência de renda. Então, esse aumento da pobreza chegava muito fortemente na escola. E aí a gente percebia que os nossos alunos deixavam de comer, deixavam de vestir, e isso, obviamente, impactava nos processos educativos que aconteciam dentro da escola. Né? Nesse sentido, é muito importante a gente falar sobre as políticas de intersetorialidade, fortalecimento do Centro de Referência em Assistência Social, né, o CRAS, que está sempre em apoio, está sempre em interseção com as escolas, fortalecimento dos postos de saúde, que sempre, junto com a escola, os postos de saúde e o CRAS, pelo menos nesses últimos anos, né, como a Maria Tereza lembrou, de políticas ditas políticas de esquerda, a gente percebeu que houve um fortalecimento dessas políticas de intersetorialidade e nos últimos anos, com o fim desse processo, da mesma forma, por outro lado, houve uma diminuição dessas políticas, houve um esvaziamento dessas políticas. Então, quando tem um esvaziamento dessas políticas, é público e notório também um empobrecimento dessas crianças, dessas famílias, e isso, obviamente, emerge muito fortemente dentro das nossas escolas, né? Das escolas, no caso aqui da rede municipal. Então, nesse sentido, é muito importante a gente falar sobre a questão do investimento, né, na escola pública. E aí eu vou relembrar aqui a aprovação do Fundeb como algo fundamental, Fundeb Concat, né, concurso aluno qualidade, como uma possibilidade de uma política que pode promover uma transferência, a construção de uma estrutura mais efetiva dentro das escolas, né, que essa política, essa emenda à Constituição, né, o Fundeb ter se tornado uma política permanente, aumenta os investimentos da educação e pode garantir uma melhora da estrutura, né, do ambiente escolar. E aí, nesse sentido, é importante a gente destacar também que não deve ser transferido recursos do Fundeb, como deseja o atual governo, para outras políticas de transferência de renda. Né? Mais uma vez, eu destaco novamente, políticas de intersetorialidade, de transferência de renda, de diminuição do empobrecimento da sociedade, elas são fundamentais para também efetivar a garantia de acesso, permanência e qualidade dos estudantes da escola, mas a gente não pode tirar dinheiro da educação, que já é uma área que tem pouco recurso no Brasil, que precisa de mais recurso. A gente não pode tirar recurso da educação para colocar em uma política de transferência de renda. Esse recurso tem que vir de outro lugar, né, de outras áreas que é possível que seja retirado recurso. E aí, municipalmente, foi perceptível também, e aí tanto eu falo da minha experiência como professora da rede, mas também como membro do conselho, por meio das nossas ações de controle social, foi possível perceber uma diminuição também dos recursos municipais. Né? Não vou repetir aqui os vários programas que tanto o Gilson quanto a Dagmar destacaram que não foram continuados, né, foram descontinuados, eles foram encerrados por essa gestão, infelizmente. Eles também têm um impacto fundamental na melhoria da qualidade da educação, na garantia desses estudantes na escola, na garantia de uma permanência qualitativa, porque não basta simplesmente o estudante estar dentro da escola, ele precisa estar na escola com qualidade, né, com saúde, com toda a sua atenção, né, voltado para o processo educativo e para os outros processos de especialização que acontecem ali na escola. Como o Gilson destacou, ontem a gente teve uma reunião com a secretária, né, e isso foi uma fala unânime entre as direções das escolas, né? Então, é uma fala, eu considero muito a fala das direções, porque, como eu disse, é uma fala que tem uma visão do todo, de todos os processos que acontecem dentro da escola. Então, falaram muito sobre os problemas das descontinuidades desses programas, né, de melhorias pedagógicas. Foi falado também da ausência de professores, então a gente precisa destacar a necessidade de novos concursos públicos, né, para que a gente tenha efetivamente um corpo docente, uma equipe pedagógica fixa, né, e que crie vínculos e laços com a escola. E aí, nesse sentido, né, em relação a essa questão da diminuição do recurso, é importante a gente destacar que a gente percebe um viés, né, um tom muito específico em relação a essa gestão da secretaria. Ainda que a gente tenha uma professora da UFMG que tem uma longa trajetória de ensino e pesquisa, né, porque ela também foi professora da rede, ela também tem uma trajetória de pesquisa, a gente percebe que não é o aspecto pedagógico que é o aspecto mais forte nessa gestão
da Secretaria de Educação Municipal, né? O aspecto mais forte nessa gestão é o administrativo financeiro. Então, a gente percebe cortes de todos os níveis, nos recursos que vão diretamente para as escolas, nos projetos, né? E isso é um aspecto que também, obviamente, tem uma influência forte nesses resultados do IDEB. A nossa rede própria, ela é praticamente a mesma dos últimos 4 anos. Então, o nosso sindicato, os professores municipais, o Sindirrede, ele fez um estudo sobre a questão de transferências de recursos do setor público para o setor privado, de que forma? Por meio de parcerias público-privadas, que já é uma forma, um tipo de privatização, né? Então, iniciou-se uma ampla transferência de recursos públicos para o setor privado desde o governo Lacerda, anteriormente a essa gestão, mas se intensificou fortemente, aumentou a quantidade de recursos transferidos nesse governo, né, nesse governo atual que nós estamos. Então, por exemplo, no caso da educação infantil, já é maior as parcerias público-privada, ou seja, a rede privada, né, do que em relação à rede própria. Isso é algo que nos preocupa bastante, porque, sem dúvida, não há esse investimento na educação municipal, na rede própria, né, nos professores concursados, que tem um vínculo que a gente entende que é mais efetivo e que pode promover um trabalho de qualidade. 5 minutos. Né? Outro ponto também importante, que é importante de dizer, é o desmonte das estruturas também das escolas da rede própria, né, o fim dos laboratórios pedagógicos, né, então toda essa questão de estrutura também a gente percebe que houve uma diminuição, porque esses recursos acabam quase sempre sendo direcionados ao âmbito privado. Ainda assim, gente, é muito importante falar sobre que mesmo diante de toda essa realidade, houve um trabalho muito de grande dedicação dos professores municipais. Então, ainda assim, tiveram escolas que tiveram uma elevação dos seus índices, né, do IDEB, e mesmo aquelas que tiveram uma queda, né, os professores, é importante destacar o trabalho de excelência que é feito pelos professores, e principalmente nesse contexto, porque os professores têm construído uma resistência, um trabalho, mesmo diante desse contexto, né, absolutamente de pandemônio, né, pandemia e pandemônio que a gente está vivendo, trabalhando com recursos próprios, né, eu, por exemplo, estou em teletrabalho, a gente trabalha com todos os recursos que são nossos, né, sem nenhuma assessoria, nenhuma assistência, né, do poder público municipal, e aí aqui sem fazer nenhuma naturalização, né, dos processos de precarização do trabalho, não é isso, né, pelo contrário, a gente precisa garantir os direitos, né, do profissional docente, mas é dizer que ainda assim, diante de todo um contexto de precarização, de diminuição de recursos para que seja garantido um processo qualitativo da educação, os professores ainda assim continuam fazendo um trabalho de grande qualidade. E, nesse sentido, eu gostaria de prestar minha solidariedade aos professores das escolas privadas de educação infantil, que estão agora vivenciando o risco da possibilidade do retorno presencial. Alguns já tiveram que retornar diante dessa terrível decisão da Justiça, né, de permitir o retorno de escolas de educação infantil privadas. E aí dizer que, de fato, a gente não pode, diante desse contexto, naturalizar, né, a precarização do trabalho. É preciso, mais do que nunca, exigir uma educação de qualidade, né, com uma estrutura adequada para os nossos estudantes, uma assistência às famílias, também valorizar o trabalho do professor, também valorizar o trabalho do profissional docente. Tá? Agradeço e estou à disposição para o diálogo. Muito obrigado, Thalita. O João Horta pediu para fazer uma restrição. Eu podia combinar aqui, nós vamos passar 5 minutos para cada um falar novamente, fazer um novo ciclo aqui de quem quiser acrescentar ou colocar mais uma outra questão. E depois eu queria escutar o vereador Pedro Bueno, que está aqui também, o vereador Arnaldo e o vereador Cida. Fala, Bela. Então vou passar então para o João Horta. E acrescentaria, João, se você pudesse fazer uma previsão, sei que é difícil, diante das circunstâncias de 2020, de trabalho remoto, de condições precaríssimas, se você avalia que a tendência é de aprofundar ainda mais a distância desse processo educacional em curso no Brasil, como é que você avalia esta situação que nós estamos vivendo aí, onde muitas redes, como a Municipal de Belo Horizonte, até hoje não teve aula, né?
Agora está tendo aulas remotas, começou agora recentemente, mas enfim, como é que você avalia essa situação? É um dado aqui em Belo Horizonte que 50% dos professores não têm equipamento necessário para poder acompanhar uma aula remota. 50% dos professores. Imagina dos alunos. João Horta, 5 minutos com a palavra, João Horta. Gilson, antes de você falar, meio-dia eu tenho uma live, eu vou escutar o João Horta, depois eu vou passar, você fica no comando aí, falou? Obrigado, Arnaldo, pela sua presença, pela sua participação e responsabilidade. Você é uma pessoa que tem uma referência grande na educação. Obrigado pela sua presença aqui. Mas vou ficar aqui até meio-dia, que meio-dia eu tenho uma live. Tá bom, depois eu passo a sua casa para almoçar. Um abraço. Falou. João Horta. Vereador, eu acho que tem algumas coisas que são importantes e que a professora Maria Tereza colocou, a Thalita, a professora Deise, e que para mim me chama mais atenção, e inclusive por conta do prólogo que o senhor fez, relatando todo o processo, segundo as suas palavras, de desmonte de estruturas da secretaria. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem visto e que a gente tem observado na literatura. Não adianta a gente querer fazer um esforço durante uma época e abandonar todo esse esforço nas épocas seguintes. Tudo aquilo que a gente ganhou, a gente perde com uma facilidade incrível. Então, por isso que eu chamei a atenção naqueles 2 ciclos, quando eu falei dos 2 ciclos virtuosos do IDEB, né? O ciclo de 2009 para os anos iniciais e 2011 para os anos finais, que mostraram que havia, de alguma forma, havia alguma coisa acontecendo na rede e que esse indicador detectou alguma coisa muito significativa. Tanto é que o desempenho foi, a variação de desempenho foi bem significativa e o fluxo também. Mas se a gente não acompanha essas coisas, e quando eu falo a gente, são os gestores públicos, são também as lideranças políticas, se a gente não acompanha esse processo e não está vinculando, seja os orçamentos, ou sejam as práticas, para a continuidade dessa melhoria, tudo vem por água abaixo. Então, eu gostei muito quando a Thalita colocou, falando sobre a avaliação, falando sobre IDEB, e dando um caráter, acho que muito importante a ele, que é o caráter, ele é sistêmico, o olhar dele é para o sistema, e é o sistema que tem que se apropriar dele primeiramente. Então, se o sistema, se a Secretaria de Educação, seja estadual, seja municipal, não se debruça sobre esses dados, não vê o que está acontecendo, realiza algumas pesquisas qualitativas, ou chamando os professores para conversar, ou os diretores, ou os chefes de regionais, seja lá qual for a estrutura, para conversar, para ver o que está acontecendo, é muito difícil você mudar a realidade. E se você instala um programa, todo programa na área social, seja na educação, seja na assistência social, seja onde for, ele tem um prazo de maturação. Se você instala um programa e no meio do caminho, depois de 2, 3, 4, 5 anos, você simplesmente corta o programa, tudo aquilo que você estava tentando colocar numa determinada direção, tudo isso vai por água abaixo. E para recuperar novamente o mesmo fluxo é um trabalho hercúleo, porque as pessoas, porque a gente está tratando com pessoas, e as pessoas deixam de acreditar. Então, todo aquele esforço de você engajar as pessoas numa determinada direção para fazer alguma coisa acontecer de positivo, e você simplesmente para as pessoas retomarem, voltarem a participar, é muito complicado. E ainda mais numa situação política que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Se a gente não tem essa preocupação de estar envolvendo cada vez mais as pessoas, a gente vai ter problema. A professora Deise, ela colocou uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, quando ela falou da importância do IDEB para as escolas. Eu tenho muita resistência em imaginar que o IDEB possa ter uma grande utilidade para as escolas. É claro que você ter um olhar externo sobre aquele processo que está acontecendo na escola é importante,
Mas se for somente esse olhar externo, e se a escola não se olhar para dentro dos seus processos, fazer uma avaliação, que a gente chama, né, da avaliação institucional, para olhar o que está acontecendo dentro, a gente vai virar, como a gente tem observado, e a literatura tem observado isso muito fortemente, e eu tenho observado isso nas minhas pesquisas, que algumas escolas elas ficam correndo atrás do indicador. Então, a preparação para o teste, ela vira uma prática que todos os professores, o conjunto dos professores, principalmente de português e matemática, vão atrás de preparar os alunos para o teste. E a Maria Tereza levantou um aspecto importante também, e que eu acho que é extremamente relevante, e que talvez a gente esteja mudando agora para os próximos ciclos do SAEB. Os testes do SAEB, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, mais eu acho ainda de matemática, a área que eu atuei uma época, eles são muito quadradinhos, eles são fáceis, eles são muito apropriados para os professores treinarem seus alunos, porque eles têm uma estrutura muito quadrada, e é fácil, olha, esse é o tipo de item do SAEB, então vamos fazer diversas simulações, diversos contextos, que alguma dessas coisas vai cair. E os professores acabam entrando também nesse treinamento. Por quê? Porque sofrem uma pressão imensa da sociedade como um todo, e principalmente dos governos, para que no próximo IDEB o desempenho seja melhor do que aquele outro. Então, tanto para os professores quanto para os diretores, eu acho que o IDEB ele é injusto, porque na medida que ele coloca toda a responsabilidade em cima do trabalho deles, sem contar o que está acontecendo com a Secretaria, o apoio que a Secretaria de Educação tem que dar, tanto na formação continuada dos professores, nos recursos de infraestrutura, nos apoios que são necessários para que ele possa desenvolver esse trabalho. Sem isso, não adianta, a gente perde de novo todo o esforço que esse indicador, de alguma forma, está mostrando algumas facilidades, algumas fragilidades e algumas fortalezas. Então, acho que esse aspecto da gente olhar a educação como um todo, da gente olhar a educação como um processo social, e como processo social que tem diversos intervenientes nele, e que a Secretaria de Educação, os órgãos gestores, são fundamentais para garantir que, primeiro, a não descontinuidade, e segundo, que boas práticas, que boas estratégias sejam perseguidas ao longo do tempo. Era isso, vereador. Obrigado. A Thalita vai dar aula agora, aula remota. Ela pediu para poder usar da palavra. Thalita está aí ou já foi para aula remota? Gilson, isso foi mais cedo. Eu tinha um horário na escola meio-dia, mas eu já consegui me organizar aqui. Vou poder ficar mais um pouquinho. Então tá. Então vamos passar para Maria Tereza. Usar mais 5 minutos aí para alguma outra contribuição. Queria, Maria Tereza, se você pudesse também, qual a perspectiva, enquanto pedagogo e professora, sobre o ano de 2020, nas condições da rede pública, principalmente, na rede privada também, né? Trabalho remoto, ausência de uma relação mais cotidiana com os alunos no interior das escolas. Como é que você avalia esse quadro aí para o próximo período? Eu queria falar, esse quadro eu ia falar mesmo antes de você me provocar, mas eu só queria falar que a Dagmar, né, comentou vários projetos, falou sobre as descontinuidades, mas nós não temos uma prática na gestão pública, principalmente no nível de município, de fazer um monitoramento dessas políticas. Essas políticas são implementadas, se ela está dando certo ou se não está dando certo, é muito mais ela tem um prazo que coincide mais com o calendário eleitoral do que com o interesse da educação, da escola. Então, isso realmente, a continuidade é uma característica dos sistemas de ensino que tem produzido resultados interessantes segundo a literatura da área educacional. Então, de qualquer forma, a gente não pode diretamente vincular essas coisas. Eu acho que precisa de um estudo sistemático. Eu acho que tem boas hipóteses, mas nós precisamos de pesquisa. E este momento da pandemia, não adianta a gente ser cínico.
vai ser um atraso generalizado para todo mundo. Não tem milagre, tá? Não existe esse milagre de achar que tudo vai voltar como era antes em termos de educação. Então é um bom momento para se pensar como que nós vamos fazer um estudo do impacto disso. Então pensar, por exemplo, que tipo de diagnóstico a rede municipal vai fazer quando esses alunos voltarem, mas que seja um diagnóstico planejado, não uma coisa, algo que depois a gente não sabe o que faz com esse resultado. Eu acho que o João Horta está aí, eu acho que o INEP, João Horta, tem um papel central nesse momento, embora o ministro da Educação tenha dito que não tem nada a ver com isso, que as redes vão fazer, não pode ser assim. O MEC tem um papel fundamental desse momento, desse diagnóstico, pelo menos de estar orientando. Então, nós vamos ter prejuízo para todo mundo, tá? Isso é inegável. Então, pensar, não assim, eu vou fazer tal coisa, mas não tem um planejamento de avaliar isso. A avaliação institucional, que foi um termo que o João Horta usou, ela não faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que o IDEB ele é apenas um termômetro, mas uma avaliação é muito mais do que isso. Não é você ter um número, um indicador. A avaliação realmente é se debruçar. Foi dito muito sobre a necessidade de fazer concursos e tal. Eu não posso falar sobre isso. Mas tem uma característica da rede municipal de Belo Horizonte, que é um dado que o próprio INEP produz, e eu fui buscá-lo agora, que são os indicadores construídos com base no censo da educação básica, o censo escolar. E o INEP produz um indicador que é de regularidade do corpo docente, que é muito importante para pensar assim, será que as políticas nos municípios, nos estados, nas escolas, elas têm continuidade? Esse indicador é possível olhar para cada uma das escolas. Ele deveria ser mais apropriado no dia a dia da gestão municipal. Então, por que Belo Horizonte, comparando com... Belo Horizonte ainda tem uma rede estadual de ensino fundamental que ela é uma rede importante. Em alguns lugares não tem tanta participação. E aí nós podemos comparar a rede municipal com a estadual, e essa é uma vantagem da nossa rede municipal, que ela tinha que ser mais bem aproveitada. Ela tem uma alta regularidade. As pessoas ficam pelo menos 5 anos na rede municipal. Para comparar, a regularidade média alta na rede municipal é de 85%. Na rede estadual, 7%. Então, isso é um dado muito importante para criar uma cultura de compromisso com a nossa educação. Os professores são parceiros desse compromisso. Os professores são muito bem informados. Eles têm um concurso que os selecionou. Se isso está demorando a acontecer de novo, não sei. Mas, de qualquer forma, é uma rede que tem uma alta e média alta regularidade. Diferentemente da rede estadual, que não tem ninguém em 2019 com alta regularidade, e 7% com média alta e apenas 71% com média baixa. E na rede municipal, 5% só com média baixa. Então, isso é um dado muito importante. Tá? Esses educadores que têm regularidade, eles são parceiros dessa educação. Eles estão permanecendo na rede. Tá? Então, eu acho que o momento da pós-pandemia é o momento da gente chamar a sociedade para um compromisso público de avaliar o que aconteceu, o que nós precisamos fazer para superar esse momento tão difícil. Acho que é isso, e volto a falar a questão da desigualdade. É fundamental. Aquelas crianças que estudam em escolas de nível socioeconômico baixo, elas precisam muito da rede municipal, da prefeitura, da secretaria. Elas precisam muito, porque nós não podemos abandoná-los à própria sorte só porque eles têm um nível socioeconômico mais baixo, então nós vamos ser cínicos, então esses aí não vão ter jeito. Não, é ao contrário, eles precisam de muito mais. É como se a secretaria tivesse que compensar realmente algo que falta para essas crianças. A desigualdade não pode ser negligenciada. Acho que eu encerro por aqui. Obrigada. Obrigado, Maria Tereza. Eu queria passar agora a palavra para Dagmar. O senhor me permite? Dagmar, só um minutinho. Dagmar, sobre esse tema também, que eu passei para os 4, depois eu volto aí no final, João, para você, João Horta, fazer a sua conclusão.
sobre a questão do investimento, né? Tanto o João como a Maria Tereza disse, olha, a tendência na educação é piorar. Isso nós sabemos porque os indicativos já apresentam, né? Então, piorar não quer dizer mais investimento, mais articulação com a sociedade, mais aspecto de construção democrática. Esse não é o desafio colocado. Ao contrário do desmonte, de retirar direitos, fazer política fiscal com dinheiro da educação, né? Aí resgatando novamente os programas. Se não tem avaliação, mas então, qual o critério que nós podemos utilizar para poder retomar algo que possa elevar a qualidade? Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre isso. Ok, Gilson. Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito forte, né? Eu digo que, pensando aí na pandemia um pouco, eu digo que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial, né? E penso que os próximos 3 anos não ficará pedra sobre pedra. Não quero ser pessimista, mas eu penso que a gente está num momento muito fértil de aprendizagem, né? De construir coisas novas, práticas novas, e principalmente a escola tem sido muito desafiada nesse momento, né? E não poderia ser diferente. A escola está no centro dessa questão, né? Hoje, a pauta de toda a sociedade as aulas presenciais, se volta, se não volta, né? Todo mundo, de alguma forma, tem como pauta a escola, mas é porque a escola é o lugar, eu digo que talvez o lugar mais democrático da sociedade de hoje, é o espaço da escola. E é um espaço de garantia de direitos, né? A gente vê aí as pesquisas apontando, com a suspensão das aulas, a gente está tendo mais trabalho infantil, aumentou a violência doméstica, porque o espaço da escola é espaço de garantia de direito, de justiça social, né? Então, a gente sabe que a educação é o centro de uma sociedade, o centro e nós estamos vivendo isso, o centro das atenções. E então esse é um momento que todas as redes, as secretarias, e eu penso que o governo federal um pouco colocou isso no lugar dos municípios, né? Os municípios que têm que decidir os seus protocolos de saúde, que têm que decidir o seu programa nesse momento, o seu trabalho remoto. Então, eu penso que esse momento é um momento de fortalecer os vínculos com as comunidades escolares. Então, a Secretaria de Educação ela não pode se ausentar. Nesse momento, ela precisa se fortalecer. Ela precisa estar mais presente dentro das escolas, dentro das comunidades, também estabelecendo esse vínculo mais próximo com as direções, com os professores, para que esse grupo também se fortaleça e estabeleça isso com as suas comunidades. Eu acho que são grandes os aprendizados desse momento. A gente sabe que, eu disse dessa dupla função da escola, né? A escola, principalmente a escola pública, ela tem dupla função. Ela tem a função do conhecimento, que é a função primeira, mas ela também tem a função de cuidar e de educar. E esse é um momento que essa função do cuidar e educar, ela está em evidência, né? Não é à toa que os municípios correram para estabelecer aí o Vale Merenda para as famílias, porque a gente sabe que muitos dos nossos estudantes têm a escola como espaço de alimentação, é ali que ele faz as suas alimentações. Nós sabemos também que ali nas comunidades a escola tem uma função muito maior do que só a produção do conhecimento. Então, é importante demais que nesse momento a gente tenha a real percepção de qual que é a função nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. É claro que o conhecimento é importante, mas ele não é o único. A produção do conhecimento, ele não pode ser só ficar ali dentro do espaço da escola, né? De que forma que a gente pode dialogar com as nossas comunidades? E aí a gente sabe que as escolas se reinventaram, os professores se reinventaram, né? E a gente tem uma variação enorme de escolas e de professores e de comunidades atuando, ainda que a gente saiba que o professor não está tete a tete com o seu estudante, mas ele está atuando. E eu estou dentro de uma rede, então eu tenho acompanhado de perto isso. Como que a gente tem vivido um esforço enorme para, de fato, nesse momento, estar junto das famílias, dos estudantes, e estabelecendo esse vínculo
ainda no viés do conhecimento, né? Então, quando você fala do investimento, é claro que o investimento ele precisa ser cada vez maior, né? A gente precisa dessa centralidade. Olha, se a escola é o espaço mais democrático de uma sociedade, é um espaço que agrega uma comunidade, qualquer escola tem 500, 600, 1000 estudantes por dia. Qual é a outra política que existe hoje na nossa sociedade que diariamente funciona com 1000 pessoas, né? Atende 1000 pessoas? Eu falo até que a gente exagera, né? Na falta de outra política, a gente sempre recorre à educação, porque ela é, por excelência, o espaço mais agregador. Então, você tem inteira razão, a gente precisa fortalecer os investimentos na educação. Eu disse da importância da valorização das pessoas, porque nós só vamos ter boa educação, e a educação só se faz com investimento nas pessoas. Esse é o maior investimento. Não adianta, né? Vamos construir escola, vamos ter equipamentos, vamos reformar, vamos deixar bonita, mas se não tiver um investimento forte nas pessoas, a gente não tem essa potência na educação. Então é um pouco disso e agradeço muito a oportunidade aqui hoje, viu, Gilson? Obrigada. Muito obrigado, Dagmar. Thalita, a última a usar a palavra, depois a gente passa para a Cida, Falabella, para o Arnaldo, e passe para o João Horta, que queria também fazer a sua última intervenção. Thalita, 5 minutos. Então, é um ponto muito falado tanto pela Dagmar quanto pela Maria Tereza, que eu gostaria de relembrar e destacar, né, ressaltar, é a ausência de uma política pública, né, uma política sistêmica, né, uma política para um sistema de ensino, né, para uma rede municipal de educação, que a gente, enquanto profissional da educação, está sentindo muita falta nesse contexto, né, isso já foi até tema de assunto aqui nessa casa, nesse contexto de pandemia, né, a necessidade de uma política que assuma a responsabilidade, direcione, nós não estamos exigindo diretrizes autoritárias para as escolas que a gente entende que têm caráteres diversos, né? As escolas elas são muito plurais, assim como a cidade é plural, as escolas também são plurais. Mas uma construção de uma estrutura que somente o poder público, né, municipal é capaz de construir, é capaz de fornecer, né? Existem demandas, existem estruturas, políticas que as escolas não são capazes de fazer. Por exemplo, uma política de acesso à internet, à tecnologia de informação e comunicação, isso não está no âmbito das escolas resolver isso, ou fazer isso, ou tomar essa iniciativa, né? Só para dar um exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha uma política pública, né, para o sistema, tendo em vista esses resultados do IDEB, né, que seja tido que tenha a partir da secretaria uma iniciativa de fazer uma política que realmente possa reconstruir ou construir algo a partir desses índices, né? Em relação à permanência dos professores que a Maria Tereza citou, realmente a gente percebe isso mesmo, né, que a rede, eu, por exemplo, no meu histórico de 10 anos de docência, eu fiz uma escolha de sair da rede estadual para ir para a rede municipal. Foi uma escolha profissional, né, porque eu percebo que a rede municipal, pelo menos quando eu fiz essa escolha, ela tinha uma estrutura, um plano de carreira muito melhor, que a gente não pode deixar de dizer, foi uma conquista do nosso sindicato municipal, pela valorização do profissional docente, que ele tem uma carreira única, uma carreira valorizada, né, e que não possa existir outra forma de entrada na profissão de professor que não pelo concurso público, né? Então isso é uma vitória, foi uma conquista dos profissionais docentes, e que a gente vê que reflete na qualidade da educação. Obviamente, a gente ter um plano de carreira valorizado, né? E um aspecto que foi muito falado também pelas diretoras ontem, além dessa questão da diminuição do quadro das escolas, é que essa diminuição do quadro das escolas, qual que é a questão? Os professores, eles estão na rede, mas eles trocam muito de escola, né? Eles rodam muito de uma escola para outra. Então, criar esse vínculo, criar essa raiz, essa afetividade, esse vínculo afetivo com a escola, isso foi identificado como algo muito importante para a qualidade do processo educativo, né? Então, quando você tem uma diminuição do quadro da escola, os professores, eles
o que a gente chama de extensão de jornada, né? Esses professores concursados, eles vão fazer uma extensão de jornada, então eles têm uma rotatividade nessas escolas, então eles não ficam fixos. E aí essa diminuição de quadro é o que vai inviabilizar a possibilidade desses projetos que foram citados aqui hoje, deles continuarem, né? Quando você tem uma redução do quadro da escola, quando você diz, olha, faltou um professor aposentou, um professor está doente, né? A questão do adoecimento também foi muito falado ontem, né? O adoecimento dos professores. Então, quando você tem isso, esse professor é retirado desse quadro, vai para outra escola, né? Aí você inviabiliza a existência desses projetos, que são projetos para além do que só a rotina da aula dentro de sala de aula, né? Projetos de apoio pedagógico. Então, são alguns dos aspectos que são muito importantes, né? Promover uma política de valorização docente, valorização da carreira, né? Ontem foi muito falado também sobre a questão da greve. Nós estávamos em greve no momento da aplicação da prova do IDEB, então isso foi um aspecto muito levantado, né? Mas o que tem que ser perguntado é por que os professores estavam de greve no momento da aplicação do IDEB, porque isso foi um fator que teve uma influência tão considerável assim dentro de um sistema de ensino municipal, né? E aí a gente pode dizer, havia uma tentativa do governo de desconstruir a carreira, né? De impedir a progressão a partir de escolaridade, né? Então, isso é algo muito sério, isso é algo que precisa ser falado, né? E aí, mais uma vez, a necessidade da construção de uma política pública que de fato valorize a educação no sentido de valorizar a estrutura escolar, a estrutura educacional, da construção de uma política pública, mas também o profissional docente que vai estar trabalhando nessa escola. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Thalita. Excelentes contribuições, reflexões. Passar para a Cida Falabella fazer a sua intervenção também. Cida, se quiser acrescentar algo. Depois passamos aí para o João. Não sei se o Arnaldo já saiu. Sim, e faremos alguns encaminhamentos aqui nessa reunião para poder ser aprovado na comissão posteriormente. Com a palavra, Cida Falabella. Bom, pessoal, primeiro parabenizar o Gilson por esse debate, praticamente um seminário nessa manhã de quinta-feira. Tem um texto do Guimarães Rosa que fala que o professor é aquele que de repente aprende, né? E é muito bonito pensar isso, porque foi uma manhã de aprendizado mesmo. Eu vejo que nós temos desafios imensos, foi muito bom falar do IDEB dentro de um contexto muito mais complexo, porque a gente, da educação, precisa complexificar o debate, né? A gente não pode cair em afirmações muito, vamos dizer, polêmicas, no sentido isto ou aquilo. A educação sempre é muito mais complexa da gente imaginar, e o que a gente teve aqui hoje foi iluminar esses aspectos, para além do IDEB, os aspectos do desafio da educação que a gente passa. Lembrando, né, Gilson, que nessa Câmara Municipal a educação ela é atacada de todas as formas possíveis, desde a tentativa de transformar as escolas em supermercados de profissionais disponíveis, até o Escola Sem Partido, que eu não preciso nem me alongar, porque foi uma luta assim, hercúlea nossa, e ele ainda é uma ameaça, apesar de já ter sido considerado inúmeras vezes, e agora definitivamente inconstitucional. Os desafios todos de acompanhar a educação no município com essas mudanças de incluir as escolas nesse primeiro patamar, incluir as crianças nesse primeiro patamar de cidadania e garantir a qualidade, lutar pela continuidade do ensino integral, né? De não perdermos a questão sempre que a rede parceira ela não pode tomar um volume maior do que tem tomado, no sentido de que a gente precisa garantir o espaço da rede própria, com as suas características, com a sua qualidade, ela que a referência, né, para o município. Mas foi muito bom aprofundar com vocês essas questões do IDEB. E eu, como mulher da arte que educa, cultura que educa, venho sempre pensar, e quando vocês falam nos territórios, na diversidade dos processos, é como se cada escola fosse não um universo, né, mas um multiverso, com todas as suas influências da comunidade onde está instalada, com todos os indicadores sociais, a questão da desigualdade que a pandemia vai acirrar mais ainda.
eu acho que a gente tem desafios imensos, né? E eu queria sempre trazer esse debate da arte e da cultura e da importância dela nesses indicadores. Ela atravessa esses indicadores. Não é possível pensar uma criança, uma família, um jovem, sem pensar na sua referência cultural, né? Na sua cor, na sua raça, nas suas crenças. Então, isso é muito sério também. Eu queria trazer essa questão e dizer que o debate foi excelente. Acho que a gente tem que continuar essa construção coletiva com muito diálogo, muita responsabilidade, com muito compromisso real. Essa comissão tem um compromisso de ser resolutiva, de trazer o diálogo, de, vamos dizer, trazer a incidência política pensando nas professoras, nas crianças e na cidade. Né? A gente fala, uma cidade construída para as crianças, para a juventude, será uma cidade para todas, todos e todes. Então, obrigada por essa aula, por esse seminário, obrigada a cada um, e obrigada, Gilson, aí, pela parceria, né, pelo diálogo que a gente tem também como vereadores de um campo progressista que lutamos, né, uma bancada pequena, porém, assim, muito potente, muito forte, para que a educação de qualidade seja mais do que uma marca, seja uma realidade, seja democracia, seja inclusão, seja liberdade, seja transformação, que é isso que a gente quer da educação. Obrigada. Obrigado, querida Cida, pela contribuição também, essa questão da arte e da sua permanente relação com os processos, não só da educação, mas outros, né? O Arnaldo Godoy continua na nossa reunião, ele foi para a live, ele saiu, né? Queria passar então para o nosso querido João Horta, agradecer, viu, João, pela sua disponibilidade, e nós vamos aqui fazer, encerrando o processo também, fazer alguns encaminhamentos aqui, Cida. Acho que nós deveríamos fazer alguns requerimentos e solicitação de informações sobre os planos, né, os programas que foram extintos no último período, e se houveram processos de avaliação desses programas, quais foram os motivos pelos quais foram encerrados. Acho que nós precisamos, se não há nenhum dado, seja de pesquisa ou seja da própria secretaria, eu penso que a secretaria precisa pelo menos explicar os motivos pelos quais levaram ao encerramento desses programas. Que não pode ser somente o problema fiscal, porque isso não é uma justificativa para tratar de um assunto tão sério e tão caro para todos nós que é a educação. Então, vamos apresentar alguns requerimentos aqui e pedir informações concretas da secretaria sobre as questões que estão envolvendo parte do desmonte da educação municipal de Belo Horizonte. Com a palavra, o João Horta. É só para retomar algo que o senhor tinha perguntado para mim e eu acabei esquecendo, né? O que se espera para 2021, o SAEB 2021? Eu acho que vai demonstrar exatamente o efeito dessa pandemia. Quer dizer, acho que o desempenho vai cair e muito. A gente vai verificar um abandono muito grande das escolas. Acho que no final dos anos finais, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, com certeza. Mas a minha maior preocupação, além dessa, que são as pessoas, mas além dessa, é o possível avanço da privatização no campo educacional. Abrir o espaço para dizer, olha, a grande solução para a gente resolver o problema da educação é a tecnologia. Então, vamos partir para aulas online com grandes profissionais, grandes professores. Vamos botar o professor simplesmente como mediador, mas não mediador do conhecimento, mas mediador daquela aula que está sendo dada online. As grandes redes privadas de educação oferecendo esses pacotes online. Então, esse é uma preocupação. E eu digo isso muito porque teve um mês mais ou menos atrás, teve uma palestra teve uma live do secretário de Educação de São Paulo, junto com o André Schleicher, que é o diretor lá, que é da OCDE, que é o responsável pelo PIS, e eles colocando isso, o papel da tecnologia, o quanto que a tecnologia tem ajudado o governo de São Paulo a melhorar a educação, desenvolver mais os estudantes, ajudar na capacitação dos professores. Então, esse processo de privatização é algo que também me preocupa muito. Com relação ao que a Maria Tereza colocou, do papel do INEP, eu também acho. O INEP teria que ter um papel muito importante
de poder fazer esses levantamentos, porque é uma entidade nacional que tem capacidade de atingir, de estar presente em todos os municípios, ele é reconhecido, então teria condições de fazer uma pesquisa muito bem fundamentada para levantar os aspectos que estão presentes nesse processo todo. Mas, infelizmente, a gente tem, as gestões, né, têm outras prioridades, e uma delas é fazer o SAEB anual, censitário, para todo mundo, para todas as áreas, quer dizer, aumentar a quantidade de testes, como se isso fosse resolver o problema da educação no Brasil. Só para finalizar, agradecer muito a participação, o convite, esse debate super qualificado aí com todos vocês, e estou à disposição. Obrigado, vereador. Obrigado, João Horta. Também da nossa parte, agradecer a todos que participaram. O vereador Pedro Bueno, também aqui, nosso colega aqui da Câmara, pediu também para fazer uso da palavra. Passaria a palavra para ele. 5 minutos, Pedro. Muito obrigado, Gilson. Nós já estamos encerrando, tá bom? Já a gente vem fazer os encaminhamentos aqui. Muito obrigado, Gilson Reis. Uma boa tarde a todos. Eu estava ali cumprindo um compromisso eleitoral de abertura de conta, portanto eu tive dificuldade de participar de toda a audiência, mas a gente está acompanhando. Mas eu só queria dizer, Gilson, que os números não mentem, né? Esse desmonte, que acho que é uma palavra que situou o debate, pelo menos por parte de quem procura uma solução para esse dilema da educação, fica destacável, né? O esvaziamento da SMED, né? Tirando da SMED as cabeças pensantes. E também a desativação do Avalia BH. Isso acho que deixou a SMED sem um norte, né? Então todas as expectativas, eu estou aqui com um gráfico das metas, eu não vou debruçar sobre isso, é público, é notório o quanto a SMED perdeu o bonde da história para que a avaliação, as metas fossem alcançadas, né? Então, Belo Horizonte, nesse momento crítico, onde a educação, nos seus diversos setores, né, que norteiam a sua direção, o seu norte, né, um horizonte melhor para o desenvolvimento da educação básica, nós perdemos o bonde da história nesse mandato, nessa gestão. Então, eu não vou aprofundar nas minhas críticas mais agudas em relação ao corte de dobras, ao trato, né, dispendido aos professores, ao desmonte da escola integral, a falta de uma perspectiva que converse, né, que dialogue com os pais, né? Então outros programas também foram encerrados, onde a família seria fundamental, né, para uma saúde também que contribui, né, na expectativa do desenvolvimento dessas crianças, e está aí o resultado, né? Não dá para a gente resumir, né, toda a nossa frustração em uma simples fala. É claro, né, nós temos aqui também esforços que estão sendo tomados diante dessa crise sanitária sem precedente e que precisam ser reconhecidos, mas o desmonte é visível e os números não mentem. Portanto, fica aqui registrado, né, o nosso dissabor, né, com a atual gestão em relação ao trato, né, com a educação, com os mestres. Nós temos pessoas tão renomadas que perderam espaço, que foram simplesmente demovidos da SMED, que poderiam estar orientando uma direção a ser tomada, e hoje essa centralização de poder, né, esse totalitarismo reflete nos números. Então, fica aqui o nosso desabafo e o nosso apelo para que essa gestão passe a dialogar com quem entende de educação. Volte a conversar com os professores. Obrigado, Gilson. Obrigado, vereador Pedro Bueno. Nós vamos concluindo essa audiência pública, novamente agradecendo a presença de todos, a contribuição de excelência de cada um, de cada uma, né? Acho que todos aqui deixaram bastante notório, bastante força, né? Os grandes desafios que nós temos para a educação, não só de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil, né? Nós temos aí um governo que está com o 4º ministro da educação em 1 ano e meio de governo, ou seja, algo jamais pensado na nossa história, né? Há um movimento de privatização.
Eu sou coordenador-geral da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Estou afastado agora da minha função de presidente nacional. E nós temos debatido permanentemente sobre o desmonte da escola pública e a privatização, né? Que perpassa agora nessa visão desse governo e de governos estaduais e municipais implementados no último período. Então são muitas as preocupações e nós precisamos estar muito irmanados nessa luta para aqueles que defendem uma escola pública gratuita, de qualidade, né? E que nós não podemos afastar da nossa luta histórica, né? É um movimento que nós consolidamos uma certa projeção. O Plano Nacional de Educação, que deveria ser uma referência para nós, foi completamente desmontado de um período. O Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte não foi aplicado um centavo nele até hoje, nem um centavo. O plano está paralisado em Belo Horizonte nos últimos 4 anos, né? Então tudo isso é problema que nós precisamos debruçar e buscar soluções. Eu queria, viu, Cida, nós vamos apresentar alguns requerimentos à comissão sobre o desmonte dessas políticas públicas, para a gente saber quais os motivos que levaram, se há avaliações, se não houveram avaliações, por que foram feitos, porque a gente precisa saber, até mesmo para poder a gente ter condições de fazer um debate mais esclarecedor naquilo que diz respeito às questões que envolvem os investimentos, que são vários programas, e que acabam sendo colocados em segundo plano, ou a própria prefeitura desistindo e a secretaria desistindo desses planos. Então, são desafiadoras e eu agradeço então a todos e todas que nos acompanharam pela página da Câmara Municipal. Foram centenas de pessoas que nos acompanharam aqui e eu queria novamente agradecer muito cada um e cada uma. Uma boa tarde a todos e a todas e às 12h30 declaro encerrado essa audiência pública. Até mais. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Muito obrigada pelos ensinamentos.